Fernando Haddad, ministro da Economia, comenta sobre a polêmica indicação de Marco Rubio como representante para a volta das relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Enquanto isso, Trump garante que os americanos estão sentindo falta do cafezinho brasileiro. Falar um pouquinho também sobre a base de Bagram, no Afeganistão, que, segundo os próprios afegãos, não voltará à mão dos Estados Unidos, o que pode sim indicar um novo conflito na região, enquanto nós temos 70% dos franceses favoráveis a uma renúncia de Emmanuel Macron. Lembrando que a esquerda do país vai apresentar uma proposta já nessa semana para a saída do presidente da França. Falar um pouquinho também, galera, sobre o Trump, que decide sim pelos mísseis Tomahawk cedido para os ucranianos, sendo que a Rússia já falou que isso mudou completamente o patamar geopolítico. Até porque os mísseis Tomahawk, eles têm capacidade de carregar ogivas nucleares e atingir mais de 2.000 pontos de instalações militares e também industriais da Rússia. Falar um pouquinho também, galera, sobre a relação entre China e Brasil, que apesar da possível aproximação entre Trump e Lula, vem se ampliando, inclusive com uma proposta de reforma completa da OMC, Organização Mundial do Comércio, que desagrada bastante os americanos. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre os 2 anos do atentado do Hamas contra Israel, as suas consequências, e também o Trump declarando que a paz está muito próxima de acontecer. Será que ele tem razão? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, a gente fez um comentário bastante completo ontem, mas vou voltar aqui, né, só para quem perdeu o vídeo ontem, claro, né, obrigação de vocês ficarem acompanhando todos os dias, que Lula e Trump, eles voltaram a negociar, tiveram uma ligação, que os dois lados garantiram que foi uma excelente ligação. Na prática, nada foi muito definido, mas o Brasil reclamou que dentre os países do G20 é um dos poucos que tem déficit comercial com os americanos, o Brasil reclamou que taxa muito menos produtos americanos do que taxa produtos de outros países, convidou o Trump para fazer parte, né, ou visitar o Brasil durante a COP30 e conseguiu resgatar algumas relações diplomáticas que estavam adormecidas. O Trump falou que foi uma excelente conversa, até mesmo relatou ali para as pessoas mais próximas que na ligação ele garantiu que os americanos estão com saudade do cafezinho brasileiro, entender exatamente o porquê. E como eu trouxe para vocês, galera, você taxar o Brasil não vai fazer com que os americanos se reindustrializem, até porque não existem indústrias americanas que estão fugindo dos Estados Unidos para produzir no Brasil. Isso é realidade para outros territórios, mas não é realidade brasileira. Na prática, os insumos estão entrando mais caro no mercado americano, prejudicando a própria população dos Estados Unidos sem grandes benefícios. Além da questão, né? Professor, mas tem a questão dos Estados Unidos alegarem que estão querendo acabar com a ideia do lawfare, né? Ou seja, a justiça sendo usada para finalidades políticas. Tem a ideia, por exemplo, da regulação das redes sociais. E isso realmente é um, entre aspas, medo para o Brasil. Beleza, economicamente realmente não faz sentido. Mas será que os americanos vão abandonar completamente a pauta mais ideológica que motivou essa taxação de 50% em cima de vários produtos brasileiros? É a questão que fica. E eu até falei para vocês ontem, por exemplo, que o Marco Rubio, sendo indicado como responsável por negociar junto ao Alckmin, junto ao Haddad e tal, a redução dessas tarifas, a negociação prévia antes do encontro, né, entre Lula e Trump, é um ponto de atenção, porque o Marco Rubio, com certeza, ele corresponde à ala ideológica do governo americano, mais contrário à esquerda latino-americana. O Marco Rubio, mesmo enquanto era senador, tinha ótimas relações com o Bolsonaro. As sanções que foram aplicadas pelo programa Mais Médicos contra Alexandre Padilha, as sanções que foram aplicadas da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, as principais declarações contra o governo brasileiro e a justiça brasileira vinham do Marco Rubio. O Haddad garantiu que não tem problema, garantindo, né,
Eu acredito que vai distensionar, segundo o Haddad, a relação entre Brasil e Estados Unidos e vai abrir espaço para uma conversa franca, já que a largada ela foi equivocada, mas que com certeza isso vai ser superado. A gente vai ter que negociar independente de quem for o negociador. Inclusive, segundo o Haddad, eles agora estão com o café da manhã mais caro, o café, a carne. Notaram que medidas mais atrapalharam do que exatamente ajudaram o governo americano. E nessa eu concordo com o Haddad. De fato, galera, de novo, politicamente e juridicamente não mudou nada. Mas economicamente a gente percebe que alguns produtos ficaram mais caros e isso pressiona a inflação nos Estados Unidos, diminuindo a queda da taxa de juros. E convenhamos, galera, que o cidadão médio americano não está muito preocupado se é o Lula, o Bolsonaro, o Tarcísio, sei lá, né? Quem vai ser o presidente do Brasil. E sim se a inflação está controlada e se está gerando emprego no país. Ou seja, essa briga ideológica atrapalhando o custo de produtos básicos na mesa do americano, é claro que pesa contra o governo Trump. Só que a questão é, beleza, então eles aceitaram negociar, né? Qual exatamente vai ser a moeda de troca? O Brasil, por exemplo, tem uma ligação muito forte com os BRICS. Será que vai exigir, assim como exigiu dos argentinos, um afastamento frente à China, um afastamento frente aos BRICS? O Brasil, inclusive, estava encampando, estava liderando a ideia de formar uma moeda comum, uma cesta de moedas para ser essa troca de moeda, das trocas comerciais com os países dos BRICS. Não acabar com o real, acabar com a rúpia, acabar com o rublo, né? Mas fazer uma moeda aí alternativa ao dólar, um sistema de pagamentos alternativo ao dólar. Será que o Trump vai exigir isso para ter uma nova parceria com o Brasil? Será que, por exemplo, vai exigir algum tipo de não regulação das redes sociais? É a questão que fica. Fato é, galera, que dentre os vários produtos, talvez um dos que mais tenham motivado foi justamente, e o Trump externou isso, a saudade do cafezinho. E não do ponto de vista simbólico, mas eu diria que até do ponto de vista literal mesmo. Quando a gente pega, por exemplo, os Estados Unidos hoje, eles são os maiores consumidores de café do mundo. Estimam-se que por dia sejam 450 milhões de xícaras de café. Cara, isso é disparado o maior do planeta, tá? A gente pega, por exemplo, até a dúvida, né? Professor, mas se o Brasil parar de vender café para os americanos, não pode vender café para os chineses? Não faz parte tanto do hábito oriental o consumo de café, como faz parte da sociedade ocidental, principalmente dos Estados Unidos. Então não é possível. A gente sabe, por exemplo, que hoje, né, o café, ele já registrou só no mês de agosto um aumento de 3,6% nos Estados Unidos e no último ano um aumento de 21%. Sendo que, para vocês terem uma noção, a inflação média do mês de agosto foi de 0,4%. Vocês estão entendendo que o café, ele aumentou 9 vezes mais de preço do que a inflação média nos Estados Unidos. Isso faz parte do café da manhã do americano, que se vê ali inconformado, porque quais são as alternativas? A Colômbia é um exportador de café, a Colômbia também foi taxada em 10%, e você não tem uma produção de café eficiente nos Estados Unidos. Tem um pouquinho ali no Havaí, tem um pouquinho na Califórnia e acabou, entende? Não tem demanda, não tem produção suficiente para a demanda americana. Então vejo que é muito mais uma pauta econômica do que exatamente uma pauta ideológica, o que de novo para o Brasil é excelente. Além disso, galera, tivemos também, mais uma vez, uma discussão a respeito da base de Bagram. Para quem não sabe, essa base é uma base que foi construída pelos soviéticos, em meio ali, né, o contexto de pós-Segunda Guerra Mundial, tudo tal, e que, durante a invasão dos Estados Unidos em 2001 ao Afeganistão, foi dominada pelos Estados Unidos e serviu como uma base estratégica para os anseios, para as ações militares americanas no território afegão contra o Talibã. A gente sabe de toda a história, os americanos ficaram 20 anos, conseguiram afastar momentaneamente o Talibã, mas quando Biden retirou suas tropas, inclusive da base de Bagram, o Talibã reconquistou completamente o espaço e hoje o Talibã ele é reconhecido pelos russos. Professor, mas por que a Rússia reconhece o Talibã como governo oficial, apesar da opressão contra as mulheres, contra os direitos humanos? Interesses geopolíticos. Vale lembrar que a região da Ásia Central, toda a região de antiga influência da União Soviética, faz fronteira com o Afeganistão. A União Soviética nunca conseguiu, de fato, dominar o Afeganistão, mas os territórios como Turcomenistão, Tadiquistão, Quirguistão, todas essas regiões pertenciam à União Soviética. E é uma região, inclusive, de futura disputa entre chineses e russos. Os Estados Unidos querem a base de Bagram porque eles alegam
que é um território estratégico para a promoção da paz mundial, mas a gente sabe, galera, só entre você aqui, ó, que tá do ladinho da China, inclusive dos pontos onde a China faz um processo de enriquecimento de urânio, inclusive para energia nuclear e também para fins bélicos, produção de armas nucleares, né? Então, a Rússia reconhecendo o Talibã aproxima o Afeganistão do seu território e não ceder a base de Bagram para os Estados Unidos é um interesse mútuo, tanto de chineses como de russos. Se de fato os Estados Unidos, eles ameaçaram inclusive fazer isso contra o Talibã, hein? Se vocês não cederem essa base, é uma nova invasão contra o Afeganistão. De novo, não acho que vai acontecer, mas também, né, galera, convenhamos que é muito difícil a gente saber. Se de fato isso acontecer, essa domínio, né, da base de Bagram pelos americanos, com certeza é uma grande preocupação, tanto para a Rússia, numa área importante como a Ásia Central, mas também para os chineses, muito próximo do seu território, ter uma base americana não é algo que agrada a China. Além disso, galera, tivemos também notícias importantes ainda sobre o possível impeachment de Emmanuel Macron. Como eu trouxe para vocês, a gente teve, só nesse último mandato do governo Macron, hein, a quinta renúncia de um primeiro-ministro que alega que uma França hoje está completamente dividida entre a esquerda de Mélenchon, a direita de Marine Le Pen e a centro-direita de Emmanuel Macron, e você não consegue formar uma coalizão, não consegue formar um governo para conseguir promover as políticas públicas. Em uma França que está endividada, é a maior dívida do continente europeu, e que passa por aumentos sensíveis dos gastos públicos, e que toda a proposta de austeridade, de corte de gastos, que é uma proposta mais ligada ao partido do Macron, é criticada pela direita do reagrupamento nacional e pela esquerda francesa. Por exemplo, a reforma da Previdência, ela foi aprovada às duras penas, porque tanto a esquerda como a direita criticavam essa proposta. A gente está às vésperas de um processo eleitoral que vai colocar o novo presidente com o reagrupamento nacional, a Marine Le Pen, com reais chances de vitória. Ou seja, claro que tem uma questão política. A esquerda e a direita boicotam também o governo do Macron, em meio a uma crise de popularidade, em meio ao aumento do endividamento, sabendo que isso pode alçar popularidade até para esses partidos no próximo processo eleitoral. Pois bem, galera, como ele teve a quinta renúncia consecutiva de Sébastien Lecornu, que não conseguiu aplicar a sua proposta, o seu orçamento, há uma crise. A própria a Marine Le Pen, por exemplo, colocou que era uma palhaçada, que acabou essa questão, né, do Macron ficar fazendo uma brincadeira com o povo francês. E o Mélenchon, ele colocou para jogo uma proposta assinada por mais de 100 deputados de impeachment de Emmanuel Macron, alegando que ele não consegue formar um governo, não consegue indicar o primeiro-ministro que seja reconhecido pelos outros partidos como legítimo para formular um orçamento em um momento tão importante da história da França. Pois bem, galera, só que o impeachment, a gente sabe que precisa de pressão popular. Será que o Macron hoje ele tem essa queda de popularidade tão grande? O que as pesquisas indicam é que sim. Vários institutos realizaram pesquisas ontem e a gente fala, galera, de institutos que colocaram que 73% da população francesa querem que o Macron renuncie ou que sofra impeachment, e o instituto que deu menos foi 51%. Então vamos colocar essa margem de erro? Ou fazer uma média aqui, vai? 73 mais 51... dá 124, 62%, vou colocar, vai? Então, 62% na média querem o impeachment ou a renúncia de Emmanuel Macron para a eleição de um novo presidente, a eleição de um novo primeiro-ministro que represente mais os anseios populares. Vocês entendem que essa crise política agrava ainda mais a crise econômica, com a possibilidade de queda dos investimentos, desconfiança dos mercados, ou seja, a situação não é nada favorável ao governo Macron. Além disso, agora, uma notícia bastante polêmica, nós tivemos o anúncio que o Trump ele aceitou ceder os mísseis Tomahawk, mísseis de longo alcance, 2.500 quilômetros, para a Ucrânia. Havia um debate se de fato isso seria aceito ou não, porque ceder os mísseis, a própria Rússia fala sobre isso. O Peskov, que é o porta-voz do Putin, falou: se os Estados Unidos cederem os mísseis Tomahawk para a Ucrânia, a gente fala de um novo estágio. E, aliás, o fim das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Rússia como a gente conhece hoje. Os mísseis Tomahawk depende muito de qual tipo que ele vai ser cedido. Considerando que é o de mais longa propulsão, né, o de mais longo alcance, a gente fala de 2.500 quilômetros para o interior do território russo, podendo atingir mais de 2.000 unidades de equipamentos industriais, equipamentos militares, locais, por exemplo, de armazenamento de munições, equipamentos, refinarias, por exemplo, de petróleo, até, galera, querendo ou não, centros de decisão, poder político, tudo estaria na mira
dos ucranianos. Além do que, usar os mísseis não é tão simples assim. Precisaria de militares americanos realizando o treinamento, fazendo a programação, ou treinando militares ucranianos para usarem os equipamentos no futuro. O Trump admitiu que ele aceitou ceder os mísseis, mas, segundo as suas próprias palavras, decreto que eu, de certo modo, né, aliás, já tomei uma decisão. Mas para onde que o Zelensky direcionaria? Terei que fazer algumas perguntas. Eu não quero uma escalada da violência. Ou seja, alegou que aceita ceder os mísseis, mas, segundo as especulações da mídia americana, em 3 fases distintas. Inicialmente, os mísseis Tomahawk eles seriam cedidos para os ucranianos, mas somente com a autorização de utilizar na Crimeia ou nos territórios ocupados pela Rússia, ou seja, a região de Zaporizhia, Kherson, Lugansk e Donetsk. Caso Putin, mesmo assim, não aceitasse negociar, a segunda escalada seria nos alvos russos de uma Rússia que era a Rússia antes de 2013, 2014, a anexação da Crimeia, mas somente em alguns pontos bem próximos da fronteira, territórios estratégicos, até que uma terceira escalada, aí sim os mísseis Tomahawk poderiam ser utilizados nas profundidades do território russo, pegando em muitos pontos estratégicos de comando, decisão militar da Rússia. Cara, com certeza sim muda completamente o patamar da guerra. Imaginem vocês que eu estou falando de mísseis americanos sobrevoando os céus da Rússia. Lembrando que os mísseis podem ou não estar carregados com ogivas nucleares. E convenhamos, professor, mas fique tranquilo. Você acha que os Estados Unidos vão ceder com ogivas nucleares? Cara, você garante que não? Imagina, sei lá, eu fiquei um exemplo, né? A Argentina vai disparar mísseis contra o território brasileiro. E são mísseis que podem carregar ogivas nucleares. Não, mas eu confio que a Argentina não vai lançar, não. Cara, quem garante que não? Entende? Óbvio que isso coloca em risco o território russo. Então, os americanos consideram que é uma forma de escalar o conflito, mas, tentar resolver o conflito, obrigar o Putin a sentar à mesa de negociação, mas sem escalar muito o conflito. Eu, particularmente, acho que a Rússia não vê dessa maneira. Além disso, cara, tivemos também o Trump concedendo ali, a justiça, aliás, dos Estados Unidos, concedendo parecer jurídico para o Trump que autoriza ataques contra cartéis e organizações criminosas, os ataques sendo letais. Por quê? Se você pega a Constituição americana, as pessoas que faziam tráfico, por exemplo, elas eram consideradas criminosas, então elas eram detidas e passavam pelo devido processo legal, tudo tal. O que o Trump conseguiu, esse parecer jurídico, ele coloca não mais essas pessoas, esses traficantes, como criminosos, mas sim como inimigos da nação, alegando que eles estão destruindo o território americano. E aí essa pessoa não precisa passar pelo devido processo legal. O inimigo da nação pode ser alvo de ataque, inclusive ataques letais. Lembrando que os Estados Unidos já fundaram uma série de embarcações no litoral da Venezuela e no Caribe, inclusive com essa alegação. Apesar de grandes críticas da comunidade internacional, do Gustavo Petro, do Maduro, até o Brasil teceu algumas críticas também, alegando que não havia certificação exata que eram traficantes ou que eram criminosos que estavam indo em direção ao território americano. Vocês entendem o que isso coloca? Cara, isso na prática, por essa lógica, né, qualquer grupo, pequeno, médio ou grande, que esteja traficando, por exemplo, poderia ser acusado pelo governo americano, e aí os Estados Unidos poderiam agir com força letal. Por que eu falo que isso é perigoso? Mais uma vez, o cartel Los Solis, ou cartel Tren Aragua. O cartel Los Solis, por mais que não seja liderado pelo Nicolás Maduro, é liderado pelos militares da Venezuela, com a anuência do Nicolás Maduro. Ou seja, isso, claro, segundo a acusação dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos consideram que o Nicolás Maduro é um coparticipante da liderança de um cartel, que agora, segundo os princípios jurídicos dos Estados Unidos, segundo a CNN, autoriza o uso de força letal contra os seus líderes, contra os seus membros. Vocês entendem que, segundo esse parecer jurídico, estaria autorizado uma ação militar, até mesmo letal, contra o Nicolás Maduro. Isso vem na esteira da mesma declaração, no mesmo dia, dos Estados Unidos, do Trump, considerando que os Estados Unidos romperão relações diplomáticas com a Venezuela. Não quero mais papo, não quero mais conversa. O Nicolás Maduro mandou carta, alegou que ajudava a perseguir o cartel Los Solis, que estava disposto a combater o narco, na América Latina. Aparentemente não tem negociação. Ou seja, mais uma vez, há um indicativo que uma ação militar dos Estados Unidos pode acontecer contra os venezuelanos.
Além disso, galera, por mais que a gente tenha, né, uma aproximação, uma química, vamos colocar assim, vai rolando entre Lula e Trump, é fato que Brasil e China ainda são grandes aliados comerciais. E os dois estiveram reunindo ontem às margens ali da OMC, no local ali, no Conselho Geral da OMC, um espaço de discussões, para discutir uma reforma ampla do organismo. A gente sabe, galera, que essa ideia de tentar regular o comércio internacional vem principalmente pós-conferência de Bretton Woods, lá em 1944. Em 47 é criado o Acordo de Tarifas, o GATT, que vamos colocar assim, em 95 evolui para a OMC, a Organização Mundial do Comércio. A ideia é criar um fórum, um organismo, para tentar fazer com que os países reduzissem as suas barreiras alfandegárias. Porque lá em 45, ou melhor, em 39, quando tem a Segunda Guerra Mundial, ou até antes, a Primeira Guerra Mundial de 14 até 18, ela foi causada porque havia uma animosidade entre as principais nações. Sabe por quê? Porque houve um imperialismo europeu. Então a França só negociava com aqueles países, a Inglaterra só negociava com aqueles. E esse extremo protecionismo, essa exclusividade de mercados, acabou culminando numa rivalidade, numa animosidade que evoluiu para a Primeira Guerra, para a crise de 29 e para a Segunda Guerra Mundial em um espaço de 30 anos. Então, Bretton Woods, o GATT veio resolver o problema e isso evoluiu para um fórum de debates em 95, com a OMC. A China entra, a Rússia entra no governo Medvedev, ou seja, o mundo passa a respeitar a organização. Eu diria, galera, que principalmente depois do primeiro governo Trump, a OMC ela foi perdendo credibilidade aos poucos, e não só a OMC, mas todos esses fóruns internacionais. Vide, por exemplo, a ONU e o Conselho de Segurança, que também precisa passar por uma reforma. O Brasil falou sobre isso. O Brasil falou, por exemplo, que hoje são 166 países membros que precisam refundar a organização, alegando, segundo o Lula, tá? Poucas áreas retrocederam tanto como o sistema multilateral de comércio. Medidas unilaterais transformaram em letra morta princípios basilares, como nação menos favorecida. Por quê? Qual que é a ideia, né? A OMC, claro que ela tenta promover um livre comércio, mas ela sabe que existem diferenças. Uma coisa é você exigir livre comércio da Etiópia, nada contra a Etiópia, claro, né? Exporta amendoim, café, tudo tal. Outra coisa é você exigir livre comércio dos Estados Unidos. Existem países que, por suas realidades econômicas, podem ser um pouco mais protecionistas para proteger setores estratégicos, que é o caso dos países em desenvolvimento. Existem países que, segundo os princípios basilares da OMC, já exploraram muito o comércio internacional, então não podem praticar tarifas abusivas, claro, do caso dos Estados Unidos. Qual que era a reclamação dos americanos? Que os chineses, eles se beneficiavam da condição de país em desenvolvimento para conseguir aplicar tarifas, apesar de serem um dos maiores PIBs, o segundo maior PIB do planeta. A China, mês passado, abriu mão dessa condição, para ver se os Estados Unidos voltam a respeitar os organismos multilaterais. Lembrando que o Brasil já entrou com representação, antes dessa química entre o Lula e o Trump, na OMC. Por enquanto, está em julgamento, né? Mas mesmo que decida em favor do Brasil, galera, não acho que muda muita coisa. Os Estados Unidos continuarão sendo protecionistas em relação aos produtos brasileiros. Mas percebam como mostra, geopoliticamente, uma proximidade muito maior do Brasil com os chineses do que exatamente com os americanos. E para finalizar, pessoal, nós tivemos hoje uma data triste, né, que são os 2 anos do dia 7 de outubro de 2023, o dia em que foi lançada pelo Hamas a Operação Tempestade Al-Aqsa. E por que eu falo que isso é sintomático? Porque estamos às vésperas de uma possibilidade de um acordo, que o Trump fala que é um acordo de paz eterna. Eu já trouxe para vocês, galera, que duvido um pouquinho, tá? Mas, enfim, sou um pouco cético mesmo em relação à situação. E no meio dessa negociação, o Hamas é um grupo muito dividido. Alguns aparentemente querem um acordo, a parte mais de milícia mesmo, né, de tropas armadas, aparentemente não quer, que está na faixa de Gaza. E a gente teve, por exemplo, um porta-voz do Hamas hoje, alegando que a Operação Tempestade Al-Aqsa foi uma resposta histórica às tentativas de erradicar a causa palestina. Por que isso é preocupante, né? A gente está falando, galera, de uma liderança do Hamas, em meio a uma negociação de paz, legitimando, defendendo o que foi a Operação Tempestade Al-Aqsa. Lembrando que a operação recebeu esse nome porque no ano anterior, ali na região de Al-Aqsa, região super importante religiosamente para os palestinos, para os islâmicos de maneira geral, claro, você teve uma operação militar no período de Ramadã. Aquilo pegou muito mal em relação aos palestinos, claro, e também em relação a toda a comunidade islâmica.
Óbvio que isso não justifica, né? Não estou justificando o que aconteceu. Estou explicando por que a operação foi identificada como Operação Tempestade Al-Aqsa. E talvez isso tenha aumentado esses anseios por revanche do Hamas, que acabaram culminando com o dia 7 de outubro. Mas, em compensação, se faz ali 2 anos, pelo menos o Trump alega que estamos cada vez mais próximos da paz. O Egito já estaria mediando, junto com Israel e junto com Hamas, a troca ali dos reféns com os prisioneiros palestinos, e talvez a gente tenha, pelo menos a princípio, uma busca pela paz. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.